Olá, eu sou o professor Rodrigo Sengic, o seu professor de Direito Processual Penal. Nesse encontro a gente vai matar a teoria geral das provas. Sim, teoria geral das provas, não é provas em espécie. Venha comigo aqui. Como tudo em direito, sempre começamos com fundamentos normativos. Da onde a gente vai tirar a matéria? Em direito você sempre tem de ir até a lei, até a norma. Claro que eu não vou citar tudo que cai para ti, entretanto isso daqui é o básico. Vamos nisso aqui comigo no quadro. Artigos 5º interessam. Artigos 5º e 93, nono da Constituição Federal, artigo 155 a 157 do Código de Processo Penal e artigo 158 a 250 do Código de Processo Penal também. E aí você já deu uma olhada, já percebeu assim, puta que pariu, por que ele seccionou em dois o Código de Processo Penal? Simples, porque isto aqui, ó, o comecinho, artigos 5º, 93, aqui, nono da Constituição Federal, juntamente com os artigos 155 a 157 do Código de Processo Penal, constitui o que nós chamamos de TGP, Teoria Geral das Provas. Essa Teoria Geral das Provas é o tema deste encontro. São 4 blocos em que a gente vai trabalhar somente TGP. O artigo 5º e o 93, lá da Constituição Federal, são a base de tudo. Isso aqui cai lá em Constitucional e também cai isso na submatéria Constituição. E também cai aqui na supermatéria Processo Penal. O artigo 5º vai trazer os direitos e garantias fundamentais que a gente precisa respeitar na hora que a gente vai produzir uma prova. E o 93, nono, vai falar pra gente o seguinte: o juiz, na hora de condenar ou absolver alguém, na hora que tomar uma decisão, precisa fazer isso com base em provas, porque precisa motivar a sua decisão. Isso aqui nós não vamos entrar não. Deixa de lado. A gente só vai entrar nesse encontro, nesse aqui, ó, artigos 155, 156 e 157 do Código de Processo Penal. Porra, professor, são só 3 artigos? Sim, são só 3 artigos, mas são extremamente importantes, porque ao traçar a teoria geral das provas, são esses artigos que vão falar como que você produz uma prova, o que é uma prova, o que é relevante para provar. Tá tudo aqui. E o resto, olha só comigo, ó, do 158 ao 250, nós temos uma segunda matériazinha dentro de provas, que é o quê? Provas em espécie. Como assim provas em espécie? São as provas que são arroladas pelo Código de Processo Penal, uma atrás da outra. Por exemplo, vai lá estar a prova testemunhal, confissão, acareação, busca e apreensão, tá tudo aqui. Os concursos, os básicos, costumam cobrar muito esses quase 100 artigos. Beleza, mas um concurso que não é tão raso vai cobrar esses 158 a 250 com base no 155, 156 e 157. Por isso, se você quer realmente entender provas, preste atenção neste encontro. O resto é só desenvolver a teoria geral das provas dentro de provas em espécie, tá ok? Então vamos começar com um detalhe importante. Que detalhe importante? Todo mundo tem um conceito vulgar de provas. Sim, esse conceito vulgar que o nosso querido Datenão usa lá na TV, que o William Bonner usa na TV, que todo mundo da TV fala, que você vê na imprensa, no jornal. Esse conceito você tem dentro do seu coração. Então tá, a gente precisa aqui agora desconstruir esse conceito vulgar, esse conceito que é comum, que serve para algumas questões nas provas, mas não serve para todas. Se o concurso for muito técnico, esse conceito vai te derrubar. Para a gente quebrar esse conceito, né, eu vou usar aqui uma alegoria. Nós temos aqui o nosso querido Mário. Que Mário? Esse Mário, o famoso o comedor Mário. O comedor Mário. Mário chega em casa, ele casado com Maria, ele chega em casa e Maria de cara vê isso aqui na gola da camisa dele e fala assim, puta que pariu, isso aqui é um beijo. Ele vira para Mário de forma assim, inquisitória e fala assim, que porra é essa, Mário? Eu aqui cuidando dos seus filhos remelentos, sem ir no shopping, sem poder cortar meu cabelo, fazendo economia nessa crise e você me traindo com as suas biscates. O que é isso, Mário? Né? Se é o professor Sengic, eu já alopro, eu viro e falo assim, vai se fuder, né? Vai se fuder, porque eu não consigo conviver num relacionamento sem confiança. Se você não confia em mim, está acabado entre a gente. Por isso que eu tenho 35 anos de idade e ainda sou solteiro. Não, eu ia falar virgem. Não, só virgem dessa orelha aqui, ó. O resto não é mais. Beleza, né? Mas Mário é profissional. Mário é sacana, Mário é profissional. Ele vira para Maria e fala assim, amor, seguinte, amor, caralho. Não, calma, amor. Seguinte, eu estava almoçando no centro e na saída do restaurante eu encontrei Joaquim, da igreja.
É claro que era da igreja, não ia ser do bar, né? Encontrei Joaquim, da igreja. Nós dois estávamos conversando ali na beira do restaurante quando passa um carrinho. Eu quase não vi o menino atrás. Era praticamente um carrinho só com um menino raquítico, magrelo atrás, pequenininho, empurrando o carrinho. E eu falei assim, Joaquim, da igreja, você, por favor, vamos ajudar esse menino, vamos comprar picolés. Eu comprei um picolé de groselha, Joaquim comprou um picolé de creme, vamos supor, né? Que lindo! Olha só, isso daqui na minha gola nada mais é do que um pouco da groselha do picolé. Pode chegar, parpa. Ó, cheira, lembra, lambeu, né? Maria fez uma averiguação. Mas Mário, o comedor, é mais sacana ainda. Mário chega e fala assim, amor, você não está convencida, Maria? Olha só, e tira de dentro do bolso o pacote, a embalagem de picolé de groselha. E fala assim, amor, tá aqui a prova, eu comi picolé de groselha. Mas Maria fez aquela cara meio torta e Mário, muito preparado, chegou para Maria e falou assim, amor, tá aqui o celular, né? Estou ligando para Joaquim, fale com Joaquim, né? E Maria conversa com Joaquim. Nós temos agora o depoimento de Joaquim. A pergunta que eu te faço é simples. Essa averiguação, que podemos chamar de perícia, que Maria fez na gola, cheirou, parpou, lambeu, né? A embalagem também poderia ser uma perícia num objeto, né? O depoimento de Joaquim, por exemplo, um depoimento testemunhal. Isso aqui que Maria conseguiu de Mário são provas. Vulgarmente sim, porque aqui nós temos elementos de convicção, mas tecnicamente não. E é isso que eu quero que você comece a olhar aqui, ó. Essa porra toda não é prova. Não, pra gente que vai começar a trabalhar com conceito técnico de prova, isso não é prova. Por um motivo muito simples, na verdade dois, tá faltando duas coisas importantes na produção dessa prova. Tá faltando contraditório e tá faltando ampla defesa. Sempre que você pensar em contraditório, você tem de lembrar dessas duas coisinhas aqui, ó. Contraditório inclui informação e capacidade ou possibilidade de reação. Ampla defesa inclui autodefesa, a possibilidade de estar presente e também a possibilidade de dar a sua versão dos fatos. Mas quem? A defesa técnica que seria praticada por um advogado. Nada disso está presente aqui. Por quê? Porque Maria chegou de forma inquisitória, deu de dedo na cara do Mário e falou, você está com as suas biscates. Não tem ampla defesa, não tem contraditório. O Mário só conseguiu se salvar porque ele era muito esperto, muito mais esperto que o professor Sendic. E Maria ficou quieta. Puta que pariu. Se Maria ficou quieta, significa que ela está convencida? Não! Significa que Mário sofrerá uma vingança doce lá no futuro, né? Não há contraditório, não há ampla defesa. Sempre que eu não tiver contraditório e ampla defesa, eu não tenho prova. Aí você já tira um conceito. Você já consegue. Você, muito lindo e muito inteligente, já tira uma situação, um conceito daqui. Prova no processo penal depende de contraditório e ampla defesa para ser constituído. Se não tiver contraditório, se não tiver ampla defesa, eu não tenho prova. O seu professor lindo pegou... Quem? Eu, porra, né? O seu professor lindo pegou todas as questões de provas e fiz um puta de um conceito. Sempre faço conceitos com base em provas, em concursos. Não faço conceito com base na doutrina, porque nós vivemos um estelionato literário. Qualquer idiota escreve livros, então eu pego só o que cai pra ti. Tudo que está lá nas provas de concurso. E eu fiz aqui um conceito técnico, que a gente vai chamar de prova em sentido estrito, tá? Olha para mim, olha para o quadro, dá um pause e leia agora. Leu? Vou ler para você. Vamos lá. Prova é elemento de convicção produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Isso significa que se eu não tiver contraditório e ampla defesa, eu não tenho prova. Para eu ter prova, eu preciso de contraditório e ampla defesa. A finalidade da prova é influenciar no convencimento do juiz. O juiz processante, aquele que está tocando o processo de conhecimento para frente, que tem o dever de motivar sua decisão com base no que lhe for apresentado pelas partes da ação penal. Então, olha só, o juiz, ele tem um livre convencimento motivado. É o que está lá no artigo 93 da Constituição Federal. Sim, e com base... Como é que ele vai motivar isso aqui? Ele vai motivar com base nas provas que foram produzidas pelas partes da ação penal. Em regra, o Ministério Público e o nosso suposto criminoso. Beleza, o juiz, ele pode, ele próprio, complementar o arcabouço probatório na busca pela verdade real. Vamos só dar uma pincelada aqui contigo. Próximo quadro.
Se eu não tiver contraditório em ampla defesa, eu não tenho prova. Aí, olha só que lindo, que maravilha. Em regra, eu vou ter contraditório em ampla defesa na ação penal. Então, quando a gente está falando em provas, você já sabe, eu saio do inquérito policial e agora estou dentro do processo mesmo, dentro da ação penal. Olha aí, onde eu tenho contraditório em ampla defesa? É no inquérito? Não. O inquérito policial é inquisitório, ele é inquisitivo, exatamente porque não tem contraditório em ampla defesa. Então, em regra, o que eu produzo no inquérito policial não é prova. Você vai ver daqui a pouco o que é, tá bom? Mas o que eu quero que você lembre e que você grave, nós já pulamos do inquérito policial e nós estamos dentro do quê? Da ação penal. Outra coisa que é importante, que é muito importante, nesse nosso conceito a gente tira pelo menos 2 princípios muito relevantes, que caem em provas, que caem em concursos. Olha aqui, primeiro princípio é um subprincípio do princípio da oralidade, que chama-se da identidade física do juiz. O juiz, ele vai participar da produção de prova, não ativamente, em regra. Ele vai participar tentando garantir o quê? O contraditório em ampla defesa. Ele vai estar olhando para ver se há mesmo um contraditório. Ele vai estar olhando para ver se há mesmo ampla defesa. E o juiz que está olhando a produção da prova, que, entre aspas, vai participar dessa produção da prova, é o juiz que vai sentenciar o feito. Isso aqui é o princípio da identidade física do juiz, ok? Então vamos lá, o juiz está olhando. Por que o juiz está olhando? Porque ele vai participar ativamente? Em regra, não. Em regra, a jurisdição é inerte e o juiz vai fazer só o quê? Controlar para ver se há contraditório e se há ampla defesa. O segundo princípio está aqui, está lá no final do nosso conceito, da busca pela verdade real. Vem comigo, olha esse quadro aqui do nosso conceito de novo. Olha o finalzinho, que bonito e que relevante, né? O próprio juiz ele vai poder complementar o arcabouço probatório na busca pela verdade real. Busca pela verdade real significa que o juiz ele não vai se satisfazer com a verdade dos autos. Não interessa apenas aquilo que está provado formalmente. No direito processual penal, em direito penal, nós trabalhamos com o quê? Com direitos indisponíveis. Por isso, a gente sempre tem de buscar provar o que realmente aconteceu. Claro que chegar na verdade real é utópico, porque ninguém sabe o que realmente aconteceu. Então, nós dissemos que o juiz, as provas, tem de buscar a verdade real. Este é um dos princípios norteadores da prova, tá ok? Então, olha aqui, venha comigo novamente neste quadro, só para eu repassar um negócio contigo. Tudo que nós temos como vulgar é conhecido como prova em sentido amplo. Beleza, essa questão pode cair para você. Nós podemos usar o termo provas em sentido amplo, mas o que importa para a gente agora é o conceito técnico, que você acabou de ver comigo, que é o conceito de provas em sentido estrito. Para isso ficar bem claro na sua cabeça, eu vou passar por mais 3 conceitos. Você vai ver que lindo, que maravilha. Vamos ver elementos de informação agora. Acompanhe o tio, como num passe de mágica, olha o que nós temos no quadro. Elementos de informação. Bom, eu já passei por isso contigo agora há pouquinho. Eu vou retomar para você ficar com isso bem claro na sua cabeça. É esse o meu medo, eu quero que você saiba mais do que eu. Vem comigo. Elementos de informação. Você viu que agora há pouco que provas em sentido estrito são constituídas sobre o contraditório e a ampla defesa, e que nós temos contraditório e ampla defesa aonde? Na ação penal. No inquérito policial, a gente não tem contraditório e ampla defesa. Não. Por isso o inquérito policial é chamado de inquisitivo ou inquisitório, como está aqui no quadro. O inquérito policial, ele é inquisitório. Não há contraditório e ampla defesa. Então, dentro do inquérito policial, em regra, eu não vou produzir provas. Não mesmo. No inquérito policial, eu vou produzir um tal de elementos de informação. Grava isso, elementos de informação. O que são elementos de informação? São nada mais, nada menos do que elementos de convicção, ou seja, servem para o convencimento de alguém, mas que não foi constituído sob o contraditório e a ampla defesa. Não foi constituído na ação penal. Foi constituído aonde? No inquérito policial. Você deve sempre ter em mente que na ação penal a gente está produzindo o convencimento do juiz para que o juiz vá condenar o réu. Olha que coisa importante. No inquérito policial, não. No inquérito policial a gente está constituindo o convencimento para quê? Só para que haja a justa causa. Um lastro probatório raso. Um lastro probatório mínimo.
acerca de materialidade e autoria que vai servir só para o Ministério Público propor ação penal. Então, aqui, a prova entre aspas, é mais branda. A prova aqui exige menos certeza. Então, eu não tenho nem contraditório para a defesa. É fácil mesmo, tá? O detalhe é o seguinte, isto aqui faz com que tudo que você produza no inquérito policial, tudo entre aspas, tá? Faz com que aquilo que você produza no inquérito policial precise ser refeito dentro da ação penal. Por quê? Porque eu constituí algo no inquérito policial para termos a justa causa. E na ação penal, essa justa causa não basta. Não basta. Não basta. Ela é muito rasa para eu poder condenar alguém. Então eu vou precisar fazer tudo de novo com base agora no contraditório para a defesa. Quer ver um exemplo? Maníaco de Goiânia matou 200 mil mulheres, né? Não foram 200 mil mulheres, tá? Mas esquece. O maníaco de Goiânia, ele matou, acho que foi em torno de 20 mulheres. Ele sabe como ele matou cada uma dessas meninas. E ele passava de moto e pá! Passava de moto e pá! Né? Matava as gurias. Ele foi até a presença do delegado e ele confessou isso ao delegado. E contou com requintes assim, de perfeição, com detalhes. Ele contou para o delegado como que ele matou cada uma delas, que ele chamava pelo número. A número 1, a número 2, e assim vai por diante. Beleza, esse cara confessou na frente do delegado. Essa confissão é suficiente para eu condenar esse cara? Não, porque essa confissão lá na frente do delegado não é uma prova, essa confissão é um elemento de informação. Não é uma prova, professor? Tecnicamente, para eu ter prova, eu preciso de contraditório para defesa, e na frente do delegado não tinha isso. Então, esse maníaco de Goiânia vai ter de chegar na frente do juiz, lá no ar-condicionado, com contraditório para defesa e cafezinho, e falar tudo de novo. Matei a primeira assim, a número 2 assado, a número 3 e assim por diante. Compreendeu? Fácil mesmo. Essa é a regra. Essa é a regra, inclusive está estampada no artigo 155 do Código de Processo Penal. Chegamos no primeiro artigo dos 3. Olha como o negócio é devagar. Esse artigo 155 fala assim: o juiz não pode condenar ou absolver, não pode decidir com base exclusivamente nos elementos de informação. Por quê? Porque elementos de informação não tem o quê? Contraditório e ampla defesa. Beleza, mas esses elementos de informação podem ser utilizados para a decisão judicial? Sim, mas de forma secundária. O juiz vai fundamentar sua decisão com base em provas, contraditório para a defesa, e os elementos vão ser secundários, vão ficar circundando essa decisão. Simplesinho mesmo e fácil. O problema é que o artigo 155 tem uma vírgula e depois da vírgula tem o ressalvadas. Olha a sacanagem. Sim, o artigo 155, primeira parte, fala do que é geral. O juiz não pode condenar e não pode absolver alguém com base nos elementos de informação. Precisa de provas. Vírgula, ressalvadas 3 situações. Essas 3 situações são situações que nós estamos fora da ação penal. Fora da ação penal, mas há contraditório e ampla defesa. Exatamente. E você tem de decorar. Você não precisa não entender a diferença entre uma e outra situação. Dane-se. Você só vai decorar isso aqui, ó. Lá fora da ação penal, existe contraditório e ampla defesa, ainda que diferido, ou postergado, ou retardado, ou para o futuro em 3 situações. Quais são essas 3 situações? Então aqui, provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas. Decore essas 3, tá? Vai ficar assim, ó. Nessas 3 situações, mesmo fora da ação penal, eu tenho contraditório para a defesa. Prova cautelar, exemplo tosco, é o tal do depoimento ou testemunho perpétuo rei. Olha o que acontece. Nós temos uma única testemunha do fato criminoso. Esse cara tem 88 anos de idade, tem câncer de próstata, pulmão, e o médico já deu 3 dias de vida para ele. Essa única testemunha, ela é relevante, ela é peça-chave. O juiz pode ir até o hospital e escutar essa pessoa antes da ação penal. Sim, inclusive, se for o caso, até esdrúxulo, mas pode ser até antes do inquérito policial, num procedimento chamado produção antecipada de provas, tá? É uma prova cautelar. Prova não repetível, exemplo básico, perícia. Imagine um roubo a banco. A quadrilha chega, vai tateando tudo, tateia, né? Tateia tudo, tá tudo tateado. E aí chama-se quem? Chama-se os peritos para realizar a perícia do local de crime. A pergunta que eu te faço é: vamos esperar o inquérito policial acabar? Vamos esperar entrar na ação penal para a gente fazer a perícia? Não, a gente tem que fazer essa perícia já. Por quê? Porque no outro dia esse banco que foi assaltado precisa abrir. Então nós vamos limpar o banco, nós vamos reformar aquilo que foi quebrado e vamos abrir as portas do banco no outro dia. A perícia tem que ser feita imediatamente. E daí os peritos vão lá, fazem a perícia, colhem as digitais, os papiloscopistas e falam assim, ó, quem esteve aqui na quadrilha foi o fulano.
Fechou? Simples, é assim mesmo. Eu não posso repetir essa prova no futuro. Não, porque o banco já está limpinho, reconstruído e já está com as portas abertas ao público. Prova antecipada. Basicão, o exemplo é escuta telefônica. Se eu estou te escutando lá no telefone, eu estou dentro da delegacia te ouvindo, né? Se eu não pegar a ligação naquele momento, eu não pego mais. Nessas situações, olha só, né? Parece que não há contraditório, mas há. Por quê? Porque todas essas provas, a perícia, a escuta telefônica, o depoimento aqui do semi-morto, isso aqui vai ser dado para o réu lá na ação penal no futuro. E o réu vai poder se manifestar. Lá a gente vai dar contraditório e ampla defesa, tá? Em alguns casos, nas cautelares, que não importa pra gente. Aqui mesmo, na hora que eu produzo essa prova cautelar, eu dou contraditório e ampla defesa. De qualquer forma, o que você tem que saber é que nessas situações, mesmo fora da ação penal, eu tenho contraditório e ampla defesa. Por isso, nessas situações, o artigo 155 fala: o juiz pode usar para tomar a sua decisão. Tá ok? Facinho mesmo. Somente grave. Elementos de informação sem contraditório e ampla defesa, tá? Prova com contraditório e ampla defesa. Temos dois conceitos que eu preciso que você saiba. Primeiro deles, presunção. Vem comigo! Presunção. Presunção aqui é muito simples, é nada mais do que uma forma de raciocínio que você chega a uma conclusão óbvia por conta de probabilidade. Imagina o seguinte, você está saindo de casa e você vê assim numa ladeira, né? Você está andando de cabeça baixa na ladeira e de repente passa por ti 15 laranjas. As laranjas em alta velocidade. E você pensa assim, né? Você raciocina. Letra A, né? Letra A. Estão brotando laranjas do asfalto. Letra B. Não são laranjas, são minions, né? Letra C. Só vamos até a C. Alguém estava vindo do mercado com um saco de laranjas, o saco abriu e as laranjas se esparramaram pelo chão e voaram assim rapidamente. Qual letra você escolhe? Letra C. Isso é uma presunção. Você acabou de presumir com base em probabilidade, naquilo que você conhece, que as laranjas, elas não brotaram do asfalto e não são minions. Elas abriram um caminho por dentro da sacola. Olha que lindo! Essa presunção é uma presunção do seu cotidiano, é uma presunção do dia a dia. Nós chamamos de presunção omnis. Acontece que o legislador pode pegar essa presunção omnis do dia a dia e sedimentá-la na lei. E ela passa a ser uma presunção legis, presunção da lei. Oh, que difícil! Isso caía. O que você tem de saber é que não cai mais esse negócio aqui não, tá? Esquece. Mas o que vem é o que está aqui. A presunção legis, ela é classificada em duas. Quantas? Para ficar bem difícil, duas. Olha que legal. Presunção iure é de iuris, chamada de absoluta. Vai cair, não precisa decorar. Quando cair absoluta, ele quiser colocar iure é de iure, vai estar entre parênteses, tá bom? Relaxa. E a outra presunção é a presunção iuris tantum, também conhecida como presunção relativa. Vamos à absoluta. A absoluta é chamada de absoluta porque não admite prova em contrário. Não! Se está presumido, minto, isso aqui não admite que você prove algo diferente. Exemplo básico, o exemplo do Zé Pequeno, da inimputabilidade do menor de idade. Tá aqui, ó, o capetinha com a chupeta na boca. Esse capetinha é o Zé Pequeno, ele tem 10 anos de idade. Esse capetinha matou o pai, estuprou a mãe, é dono de uma boca de fumo. Pergunto, na hora que você for processar esse cara, você pode provar... Isso aqui não é um pinto não, tá? Desculpa, ficou parecido, mas não é. Voltamos. Você pode provar que esse capetinha tem consciência da ilicitude das suas ações? Não pode, porque é presumidamente, de forma absoluta, ele é presumido o quê? Inimputável. Acabou, não posso fazer prova em contrário. Em outro sentido, nós temos a presunção juris tantum. A juris tantum, também conhecida como relativa, ela é relativa, exatamente porque ela admite prova em contrário. A prova em contrário vai simplesmente afastar a presunção. Você não precisa provar a presunção em si, mas você vai provar algo contrário a ela. Exemplo tosco, básico e que está na sua Constituição, na submatéria Constituição Federal. Olha lá, nós temos princípio da inocência. Princípio constitucional da inocência ou da não culpabilidade diz que eu sou inocente. Você é inocente? Sim. Eu preciso provar, portanto, que eu sou inocente? Não, em tese não, porque eu sou inocente. Mas eu posso provar que eu sou culpado. Sim, eu posso afastar a presunção de inocência. Eu posso provar que você é culpado ou culpada. Eu não sei se você tem pipi ou tem xoxota, né? Eu posso afastar a presunção de que você é inocente e provar que você é culpado ou culpada, tá bom? Isso aqui é presunção iuris tantum ou relativa. É diferente de todo o resto que a gente viu. Por fim, eu vou lá no futuro da nação, nós vamos tratar novamente de indícios, mas agora eu já quero colocar isso na sua cabeça. Indícios.
Indício está lá no artigo 239 e só cai duas coisas. Primeiro, a transcrição do artigo 239 que te pergunta o que é indício. Indício nada mais é do que uma circunstância conhecida e provada que permite com que você consiga concluir por outra circunstância que você não tem provas. É simples, é simplesinho mesmo. Você quer ver um exemplo? Você é policial, é acionado porque escutaram 3 tiros na casa de Mário, o comedor. Chegando lá, você vê Mário comendo um ovo frito na cozinha, uma pistola 380 e no chão da sala, Maria com 3 tiros no peito e 3 cápsulas no chão. Beleza, quais são os indícios? Você vê Mário, você vê ali a pistola com cano fumegando ainda, você vê Maria atirada no chão e 3 cápsulas de 380 no chão. Bom, você não viu Mário matar Maria, mas com base nessas circunstâncias todas, você consegue concluir que Mário matou Maria. Simples, simplesinho mesmo. Então a primeira pergunta é, o que é indício? Artigo 279. A segunda pergunta é essa aqui, ó. Os indícios podem ser usados para condenar? E a sua resposta será simples, grandão, grita aí dentro da sua casa. Sim! Os indícios podem ser usados para condenar. Para você lembrar, jamais esquecer, você vai recordar do caso Nardoni. Papai Nardoni e madrasta Nardoni, né? Eis que, certo dia, Isabela Nardoni voa do 6º andar do apartamento e 50 minutos depois de ser acionada o socorro médico, ela falece. Beleza. Começaram a ver o que estava acontecendo. Descobriram que somente papai Nardoni, mamãe Nardoni e outra criança estavam dentro do apartamento. Havia sangue no chão, né? Havia o que mais? Havia marcas no pescoço de Isabela. Havia o que mais? Marcas de unha no parapeito da janela. A rede de proteção da janela tinha sido cortada com uma faquinha, né? Uma faquinha que foi encontrada com fibras da rede de proteção. Também encontraram o que? Uma camiseta de papai Nardoni com as marcas da rede. Sim, o que aconteceu? Papai Nardoni, né, provavelmente colocou Isabela para fora do apartamento e soltou. Aí ficou o quê? Ficou marcada, a rede de proteção ficou marcada na camisa. E para completar tinha uma pegada de chinelo que correspondia ao chinelo de papai Nardoni na beira da janela em cima da cama. Ok, nós vimos papai Nardoni jogar Isabela? Não vimos, mas todas as outras circunstâncias que circundam o fato, olha só, circundam o fato do crime, elas foram conhecidas e são provadas. Esqueçam as discussões, tá? Esqueça a discussão. Considere que foram provadas. Se todas essas circunstâncias são conhecidas e provadas, né? Nós chegamos a quê? Nós chegamos à conclusão de que papai Nardoni atirou Isabela pela janela. Então, sim, os princípios, os indícios podem condenar sim, desde que 3 coisas. Vamos lá? Desde que eles sejam plúrimos, mais de um. Desde que eles sejam concordes. Eles todos seguem para o mesmo sentido, o mesmo destino, que é qual? Desde que eles sejam incriminadores. Então você já sabe, papai Nardoni e madrasta Nardoni estão presos, foram condenados em júri popular. Então sim, indícios podem levar à condenação, tá ok? Só pra gente fechar, eu quero voltar no quadro. Vamos lá. Prova em sentido amplo, em sentido vulgar, ela compreende tudo que leva ao convencimento de alguém. Então, no seu concurso, prova pode ser usada em sentido amplo? Pode sim. Se for usada em sentido amplo, ela vai compreender prova em sentido estrito com contraditório para a defesa e prova em sentido amplo, né? E elementos de informação. Sim, aquilo que foi produzido no inquérito policial. Compreende tudo. Se a sua questão for mais técnica, ela não vai usar o termo prova no sentido amplo, vai usar o termo prova no sentido técnico ou estrito sensu. Aí é só aquilo que tem contraditório para a defesa. Não estamos mais aqui no universo do inquérito policial em regra, onde a gente tem o quê? Elementos de informação. A sua pergunta, então, para mim é: como eu vou saber disso? Te liga. Expertise. Você tem de sempre compreender o que o examinador quer. Se o examinador falar em elementos de informação, é óbvio que ele está desconsiderando a prova em sentido vulgar. Ele está trabalhando com elemento de informação, então ele também trabalha ao lado dela com prova em sentido técnico ou sentido estrito. Sempre pense na questão, tá ok? Vamos às questões para você ver que sabe tudo. A responsabilidade criminal do acusado deve ser confirmada por meio de provas legalmente admitidas pelo ordenamento jurídico em vigor. Entretanto, embora o juiz possa se valer das provas colhidas na fase policial, ele deve considerar as provas colhidas na fase judicial, mediante os auspícios do contraditório judicial
policial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos probantes colhidos na fase policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Isso está correto, isso aí na verdade nada mais é do que uma releitura do artigo 155. Lembre-se sempre, o juiz ele vai tomar a sua decisão com base no quê? Nas provas, sempre com contraditório para a defesa. Ele não pode tomar sua decisão exclusivamente com base nos elementos de informação, porque não há contraditório para a defesa. Eles vão ser usados de forma secundária para florear essa decisão, a não ser nos casos de prova cautelar, prova não repetível e prova antecipada. Artigo 155 cai a sua transcrição sempre, dá sempre uma olhada. Próximo. Segundo o disposto no Código de Processo Penal, consideram-se indícios a circunstância conhecida, mas ainda não provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. B. O conjunto dos meios de prova de autoria e materialidade que autoriza o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. C. A circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autoriza o indiciamento do investigado. D. A circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. O conjunto dos elementos de prova de autoria e materialidade que autorize o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. Letra A está errada porque o indício é uma circunstância conhecida e provada. E a letra A diz que não provada. Está errado. Conjunto de meios de prova, de materialidade, autoria, que autoriza o Ministério Público. Esquece, isso não é indício, isso é justa causa. A quarta condição da ação penal. C fala que, é até um absurdo, diz que indícios autorizam o indiciamento. Nada a ver. Indícios não autorizam o indiciamento, não tem nada a ver uma coisa com outra. Pode até levar o indiciamento porque você vai tirar o cara do pool de suspeitos e vai colocar o cara dentro dos indiciados. Beleza, mas indícios não é isso. O indício está no 239. São circunstâncias conhecidas e prováveis que permitem que você, com indução, conclua pela existência de uma outra circunstância não conhecida e não provada. Isso que eu acabei de falar está na letra D, portanto a letra D é o nosso gabarito. Mas vamos a E, só para você ver como tudo é muito fácil. De novo, a questão tenta te colocar indícios como sendo justa causa. Não, são coisas completamente diferentes. Justa causa é o que leva ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Indício é uma circunstância conhecida e provada que leva à conclusão de uma outra circunstância. Fechou? Não. Mais uma. O processo penal brasileiro não adota o princípio da identidade física do juiz em face da complexidade dos atos processuais e da longa duração dos procedimentos, o que inviabiliza a vinculação do juiz que presidiu a instrução à prolação da sentença. Errado! Por quê? Porque o nosso direito processual brasileiro, ele impõe o princípio da identidade física do juiz. De acordo com o nosso Código de Processo Penal, o juiz que faz a instrução, o juiz que preside a instrução, aquele que garante a aplicação do contraditório pela defesa, é ele quem vai ter de fazer a sentença, seja absolutória, seja condenatória. Viu como tudo é fácil? Tudo é a mesma coisa, tudo é teta. Aqui no processo penal, a matéria mais importante do mundo, tudo é muito gostoso. Segue o meu beijo para você.